Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2026, abertura da penúltima semana de trabalhos do Guarani antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Estreia marcada por dia 4. Eu não tinha dado conta, né? 4 de abril é sábado de Aleluia. Domingo de Páscoa no dia seguinte, né? Então vai ser um fim de semana aí no meio da Semana Santa. Sexta-feira Santa, dia 3, sábado, dia 4, domingo, dia 5. Eu acho muito esquisito futebol nessa data. Enfim, são coisas do regulamento. Mas o Guarani vai para São Luís enfrentar o Maranhão lá no Maranhão, né? Lá em São Luís, no Estádio Castelão, pela abertura da Série C. E por falar em preparação, final de semana movimentado, né? O Guarani fez aí se você não acompanhou, se você ficou off aí no final de semana das redes sociais, o Guarani fez um jogo treino contra a equipe do Audax. O Audax está de férias, né? Então não disputa nada. Então não sei nem que time do Audax entrou em campo. Mas o Guarani venceu 3 tempos de 35 minutos. Primeiro trabalho aí mais, talvez, né? Mais exigido aí do técnico Hélio Cizenando. 3 tempos de 35 minutos, 4-1 para o Guarani. Gols do Guilherme Cachoeira, do Jonathan Costa, do Luca e do Diego Torres, um gol cada um. Desses daí, que eu tenho lembrança, o Luca já balançou as redes no ano. E o Jonathan Costa também, hein? O Jonathan Costa fez contra a Portuguesa, o Luca fez contra o Palmeiras, o Luca fez contra o Castanhal. E o Diego Torres e o Guilherme Cachoeira ainda não marcaram, salvo engano. Uma diferença, de novo, né? Eu não sei o nível do adversário aí do Audax, é o Guarani fazer 4 gols num jogo só, né? A gente estava acostumado com aquela miséria de gols e de produção ofensiva do Matheus Costa, mas agora o Guarani foi às redes 4 vezes. Não significa muita coisa, porque no final de semana o Matheus Costa assumiu, né, a Inter de Limeira, e a Inter fez um jogo treino contra o Sub-17 da própria Inter. Foi 11-0 para o time profissional da Inter. Então você pode falar, nossa, o Matheus Costa virou um técnico ofensivo. Não, não virou. O nível do adversário é muito baixo. Ah, então o Guarani virou um time super ofensivo? Não sei, porque o Audax também não deve ser lá aquelas coisas. Mas o que importa é essa movimentação, são esses trabalhos preparatórios, porque o Guarani ainda tem mais 2 semanas, né? Talvez role mais algum jogo treino aí, no próximo fim de semana, durante essa semana, enfim. O Guarani que se pronuncia nos próximos dias, mas a preparação parece seguir aí a todo vapor e as expectativas são altas para essa Série C, embora o Paulistão tenha sido um pouco salgado, e, enfim, muita coisa ainda tem para acontecer. Hoje, 23 de março, a janela está aberta até sexta-feira, hein? Eu falei aqui no Bom Dia Guarani semana passada que o Frontini comentou da possibilidade de 4 ou 5 jogadores saírem. Não há nenhum movimento oficial de saída ao longo do final de semana, mas tem aí 5 diazinhos, talvez para dar essa organizada no elenco. Resta saber aí se o Guarani vai vender jogadores, se ele vai emprestar, se ele vai fazer aquele famoso comum acordo e aí abrir mão de alguns jogadores. Não sabemos. Mas o que a gente imagina ou supõe é que deva acontecer alguma movimentação, pelo menos no meio de campo, né? Isso porque no final de semana o Guarani anunciou o João Paulo, meia, passou por diversos clubes, né? Inclusive na própria rival, na Ponte Preta, mas jogou pelo Fortaleza, estava jogando no São Bernardo,
Enfim, vários times aí pelo Avaí, né? Ficou muito conhecido pelo Avaí também. João Paulo é um meia muito interessante, pelo menos era, né? Alguns anos atrás, ele era um jogador de mobilidade, agilidade, chegava, não era aquele 10 clássico de construção de jogada, mas era um cara um pouco mais insinuante no ataque, né? Fazia seus golzinhos, dava suas assistências, estava no São Bernardo. A torcida do São Bernardo não gostou da saída dele, né? Enfim, agora a gente tem que ver como é que o João Paulo vai aparecer aqui no Guarani. Mas enfim, então, né, gente? São muitos meias no elenco. Ó, tá batendo um vento aqui agora, talvez o áudio fique um pouco prejudicado. Tô tentando proteger aqui. Mas muitos meias agora no elenco do Guarani, o que não é ruim, né? Mas pensando financeiramente, o Diego Torres tem um bom salário, o Isaac tá aí também. Chegou o Carlos Eduardo do Capivariano, tem o Cauã Jesus. Então temos aí praticamente 5 meio-campistas nesse elenco. Então nessa janela aí de movimentação de jogadores, talvez um meia, ou talvez até dois, possa se despedir do Guarani. Não sabemos quem, não sabemos em quais condições, mas pode ser que isso aconteça. E vamos aguardar também, né? O Guarani já anunciou 3 jogadores, 4 com o João Paulo, né? O, o zagueiro Edson, o lateral direito Inayan e também o meia Carlos Eduardo, como eu falei, além do João Paulo. 4 contratações, nenhuma saída ainda, mas ao longo da semana, fatalmente alguma coisa vai surgir. É só você ficar de olho aí nas redes sociais, nos canais oficiais do clube, mas promete ser uma semana movimentada no sentido de reforços ou de mercado, né? Ao longo dessa semana também eu vou falar um pouco, fica aí de suspense, né? Sobre o planejamento financeiro, planejamento orçamentário, as expectativas do Guarani para 2026, atrasadas, é verdade, mas que o clube divulgou na semana passada. Coloquei alguns tweets sobre isso. Como vai ser uma semana talvez de algumas movimentações, mas não tantas, lembrem-se, fazer o Bom Dia Guarani todo dia é um desafio. Então esse pode ser um tema para ser explorado ao longo da semana e eu já convido vocês aí para ficar atento e participar conosco nessa semana. Ó, para terminar, hein? Você gostou da contratação do João Paulo? 35 anos, um histórico bom, mais idade avançada. Um técnico que quer jogar com intensidade. Será que combina? Não combina? Vão sair jogadores? Quem você aposta que sai? Deixa tudo aí nos comentários para a gente interagir bacaninha ao longo dessa segunda-feira. Fechou? Boa semana para todos. A última praticamente de março. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.